Pronto, pessoal, retornando, pelo menos requisitos do ato foi. Acabamos. Eu não estou dizendo que eu não vou mais falar de requisitos, mas eu vou fazer uma observação depois que eu acabar os atributos. Então, vem comigo no material para ver onde a gente está. Segue aqui. Então, essa parte desenhada foi. Aqui os requisitos a gente acabou. Eu quero visualizar com vocês agora isso daqui, ó. Os atributos, as características do ato administrativo. Perceba. Enquanto os requisitos vêm a ser aquilo que o ato precisa ter para ser considerado válido, os atributos estão mais relacionados às prerrogativas que esse ato vai possuir para que venha a ser atingido o bem-estar coletivo. Eu tenho 4 atributos: presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Tenho esses 4. Eu vou fazer diferente do que eu fiz nos requisitos, porque no requisito eu desenhei e depois expliquei de um por um. Aqui não. Eu já vou começar explicando de um por um para depois fechar com o desenho. Tranquilo? Então, vamos desenhar essa parte daqui comigo. Então, vamos começar com o primeiro atributo, que é chamado de presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Vou montar um esquema e depois do esquema é que eu explico, tá, pessoal? Não fique nervoso, não. O que é essa presunção de legitimidade? Presunção de legitimidade é presumir que o ato que foi praticado de acordo com a lei, foi praticado de acordo com a verdade. Quando eu digo que o ato foi praticado de acordo com a lei, vai nascer aqui a tal da presunção de legalidade. Quando eu digo que o ato foi feito de acordo com a verdade, aqui vai nascer a tal da presunção de veracidade. Então, presunção de legalidade é presumir que o ato foi feito de acordo com a lei. Presunção de veracidade é presumir que aquela história que está sendo contada é uma história verdadeira. Aí, quando eu presumo a legalidade, quando eu presumo a validade, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que eu estou presumindo que aquele ato que foi praticado é um ato considerado válido. Então, presunção de legitimidade é presunção da validade de um ato administrativo. Vamos imaginar a seguinte situação. Chega a multa na sua casa. Cadê meu papel? Pronto. Chega uma multa na sua casa. Quando você abre a sua multa, está dizendo que no dia 20 de setembro, de tarde, no horário das 15 horas, você estacionou seu carro na rua tal, sei lá, Rua do Meio, que é, não é isso, um local proibido. Essa multa se presume feita de forma contrária à lei ou de acordo com a lei? De acordo com a lei. E essa história que a multa está contando, se presume uma história mentirosa ou verdadeira? Verdadeira. É daí que nasce a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade é presumir que esse ato de multar que foi praticado é um ato válido. E por que eu presumo a validade? Que eu presumo que ele foi feito de acordo com a lei e que essa história que está sendo contada é uma história verdadeira. É isso que vem a ser a presunção de legitimidade. Perceba que presunção de legitimidade é um gênero. Dentro do gênero presunção de legitimidade, eu tenho as espécies presunção de legalidade, que é presumir que o ato foi feito de acordo com a lei, e presunção de veracidade, que é presumir que aquela história que está sendo contada é uma história verdadeira. Só que eu te pergunto o seguinte, essa presunção de legitimidade é uma presunção absoluta ou uma presunção relativa? Olha como fica fácil. Quando chega multa na sua casa, você não pode contestar essa multa ou pode? Claro que você pode, nem sempre é fácil você conseguir, né? Mas poder contestar, você pode. Eu me lembro que uma vez chegou uma multa na minha casa dizendo que eu tinha estacionado o meu carro em determinada rua. Eu nem sabia onde era a rua. Quando eu fui olhar a rua, era em um bairro que eu nunca fui na minha vida.
Mas cadê que eu tinha prova para rebater a informação? Estão percebendo que você está em posição de inferioridade em relação à administração? Acabei pagando a multa. Por quê? Eu não consegui rebater a informação da administração. Eu não tinha provas para rebater. Mas perceba o raciocínio. Quando chegou a multa, eu sabia que aquela história era mentirosa, porque eu nunca tinha ido naquele bairro, quanto mais estacionado lá. Então eu sabia que a multa era mentirosa. Então eu posso tentar provar o contrário? Claro que eu posso. Então essa presunção de validade, essa presunção de legitimidade é uma presunção absoluta ou é uma presunção relativa? Relativa. Por que é relativa? Porque admite-se prova em contrário. Vem comigo? Voltando para cá, a gente vai analisar o seguinte, ó. Essa presunção aqui de legitimidade, deixa eu pegar. Essa presunção de legitimidade aqui, ela é uma presunção relativa. Por que que a presunção de legitimidade é uma presunção relativa? Fácil. Porque se admite prova em contrário. Se admite prova em contrário. Então, a presunção de legitimidade vem a ser uma presunção relativa, porque é admitido que se tente provar o contrário, ou seja, olha o raciocínio. Se eu estou tentando provar o contrário, eu estou tentando provar que aquele ato é válido ou inválido? Inválido. Se eu estou tentando provar o contrário, é porque eu estou tentando provar que aquele ato que foi praticado pela administração, na verdade, ele é inválido. E quem vai fazer a prova de alguma coisa? É a administração ou particular? Particular. Perceba no raciocínio que eu quero chegar com vocês. Veja só. Assim que a administração pública ela produz um ato, ela já pode colocar esse ato em prática. Por quê? Porque desde o início, esse ato ele se presume válido. E existe uma presunção de validade desse ato. Só que o particular interessado, ele tenta provar o contrário, ou seja, tenta provar que, na verdade, aquele ato foi inválido. Deixa eu pegar a multa de novo. Nesse caso, quando a administração me multou, ela não precisou enviar essa multa para ninguém, ela já enviou para minha casa. Já veio a multa direto para minha casa. Só que essa multa daqui, produzida pela administração, ela já se presume inválida. Agora eu, particular, se acho que isso daqui é uma mentira, vou tentar provar que, na verdade, essa multa ela é inválida. Então, estão percebendo que quem prova não é a administração, quem prova é o particular. E o que se prova não é a validade, porque a validade já é presumida. O que eu tento provar é exatamente o contrário. Estão percebendo que a ordem das coisas está meio que invertida? Porque a lógica é, se eu digo que você está me devendo 10 mil reais e entro com um processo contra você, porque você está me devendo 10 mil reais, a primeira coisa que o juiz vai me pedir é para provar que você realmente está me devendo. Então, a regra é, quem fala alguma coisa, prova o que está falando. Então, a regra é que o ônus da prova, que é a obrigação de provar, cabe a quem alega. Numa linguagem mais simples é, quem fala alguma coisa, de regra, tem que provar o que está falando. Só que quando é a administração que produz o ato, a administração precisa provar alguma coisa? Não, porque o ato ele já se presume válido desde o início. Então, quem vai provar não é a administração, é o particular. E o que se prova não é a validade, é exatamente o contrário, é a invalidade. Então, está tudo invertido. É por isso que cai a seguinte frase na sua prova, ó, vem comigo no esquema. Então, pode cair na sua prova dizendo que nesse caso daqui, deixa eu botar de outra cor, vocês já perceberam, né, que eu adoro cores. Que nesse caso daqui vai existir a tal de uma, deixa eu ver de que cor eu boto, essa. Vai existir uma inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. O que é ônus, pessoal? É obrigação. Então, quando cai na sua prova dizendo que a presunção de legitimidade faz uma inversão no ônus da prova, o que ele está querendo dizer é que a obrigação de provar foi invertida. Porque quem prova não é a administração, é o particular. E o que se prova não é a validade, é exatamente o contrário, é a invalidade daquele ato. Então, está tudo
ao contrário. É por isso que aparece dizendo na sua prova que existe uma inversão no ônus da prova. Até aí tranquilo e fácil? Então perceba, se cai na sua prova dizendo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é uma presunção relativa, certo ou errado? Certo, beleza, é isso que está no nosso desenho aqui. Mas se cai na sua prova dizendo assim, ó, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é uma presunção juris tantum, certo ou errado? Aí diz, professora, juris de quem? Juris, como em latim. Aí diz, professora, eu vou fazer prova para nível médio, mas caiu numa prova em nível médio essa frase em latim. É uma questão passando de fácil para difícil simplesmente por causa de um termo. Volta comigo no material. Voltando, perceba. Na sua prova pode aparecer dizendo que a presunção de legitimidade é relativa, mas se eles quiserem inventar moda, eles vão dizer que essa presunção de legitimidade é uma presunção juris tantum. Aí tu diz, professora, pelo amor de Cristo, o que é juris tantum? É o latim de relativa. Então é a mesma coisa, porque o povo gosta de complicar a sua vida. Dizer que a presunção de legitimidade é relativa, tá certo. Dizer que a presunção de legitimidade é juris tantum, também está certo, porque ele está simplesmente dizendo que essa presunção é uma presunção relativa. Tranquilo até esse ponto? Então a gente já sabe que com a presunção de legitimidade, eu presumo que aquele ato que está sendo praticado é válido, só que a gente também já sabe que essa presunção de validade vem a ser uma presunção relativa. Só que eu ainda quero falar algumas coisas com vocês. Por exemplo, você acha que essa presunção de legitimidade existe em alguns atos ou existe em todos? Para poder facilitar a sua vida, eu vou te fazer uma pergunta, vou até olhar para você. Eu vou te fazer uma pergunta, eu já sei qual vai ser sua resposta. A sua resposta está certa, mas eu quero outra. Aí diz, professora, pelo amor de Deus, está invadindo minha mente. É um negócio meio que filme de ficção científica. Eu já sei qual é a sua resposta, só que eu vou querer outra. Veja bem, lembra dos princípios do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa presunção de legitimidade tem tudo a ver com um dos princípios do LIMP. Qual? Você provavelmente me respondeu o quê? Legalidade. Tem a ver, porque legalidade é o dever de obediência à lei. Tem a ver, você acertou. Mas eu quero outro princípio, eu não quero nem legalidade, eu quero outro princípio. Então, essa presunção de legitimidade tem a ver com qual princípio do LIMP? Vamos pensar comigo? Assim que a administração pratica um ato, ela vai precisar, por exemplo, de alguma homologação, de alguma concordância para botar aquele ato em prática? Não, perceba o seguinte, a partir do momento que a administração pratica um ato, como esse ato ele já se presume válido, ele já vai poder começar a produzir os seus efeitos e já vai poder ser colocado em prática. Então, isso faz com que a administração atue e trabalhe de uma maneira mais rápida? Faz. Se ela trabalha de forma mais rápida, é mais produtiva. Se é mais produtiva, é mais o quê? Isso, bingo, mais eficiente. Então, essa presunção de legitimidade tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Porque como o ato já se presume válido, ele já pode ser de imediato colocado em prática. E com isso, a administração pública fica sendo muito mais eficiente. Aí eu te pergunto, o princípio da eficiência, ele deve ser respeitado apenas em algumas situações ou em todas? Todas, é um princípio constitucional expresso. Então, o princípio da eficiência tem que ser observado em todas as situações. Aonde eu quero chegar? Essa presunção de legitimidade existe apenas para alguns atos ou para todos? Todos, porque todos os atos devem respeito ao princípio da eficiência. Bora esquematizar? Então, voltando para cá, a gente vê o seguinte, ó. Essa presunção de legitimidade tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Isso caiu em uma prova há pouco tempo atrás, perguntando e correlacionando a presunção de legitimidade com o princípio. E a correlação foi exatamente com o princípio da eficiência. E como o princípio da eficiência, ele deve sempre ser observado, essa presunção de legitimidade daqui deve existir em todos os atos. Todos os atos praticados pela administração pública devem possuir a tal da presunção de legitimidade.
Então, veja que aqui a gente está grifando os pontos chaves da presunção de legitimidade para a sua prova. Presunção de legitimidade é presumir a validade dos atos, só que essa presunção é relativa, porque admite prova em contrário, só que essa presunção de legitimidade tem tudo a ver com o princípio da eficiência, é por isso que ela se encontra presente em absolutamente todos os atos praticados pela administração. Só que eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: um ato inválido pode produzir efeitos? O que você acha? Um ato inválido pode produzir efeitos? Aí vamos fazer uma classificação? Vem comigo, vamos classificar os atos. Vindo para cá, deixa eu pegar uma página em branco, ainda estou em presunção de legitimidade, tá? Só vou fazer uma classificação aqui. Um ato, ele pode ser classificado da seguinte maneira. Ele pode vir a ser considerado perfeito ou pode vir a ser considerado imperfeito. O ato pode ser considerado válido ou pode vir a ser considerado inválido. Um ato pode ser considerado eficaz ou vir a ser considerado ineficaz. Então, o ato pode vir a ser perfeito ou imperfeito, válido ou inválido, eficaz ou ineficaz. Vou inventar uma história aqui embaixo, tá, pessoal? Só para a gente imaginar uma situação. Imagina que existia um concurso. Esse concurso começou as suas etapas. Digamos que o concurso já chegou ao fim. E com o fim do concurso já estão existindo algumas nomeações. Então, ó, o concurso começou, o concurso já chegou ao fim. Com a chegada ao fim, já começaram a surgir algumas nomeações. Só que tem um problema. Digamos que nesse concurso daqui, ó, tinha um grupo que estava vendendo o gabarito da prova. Professor, isso acontece, olha, com banca séria é difícil, mas com banca bem safadinha já existiu o caso no Brasil sim, né, de existir, né, algumas pessoas vendendo gabarito de prova. Então, digamos que estavam vendendo gabarito de prova, então se estavam vendendo gabarito de prova, tinha alguma coisa de irregular. Então, o concurso terminou, acabou, só que tinha um povo vendendo o gabarito da prova, que é uma irregularidade, mas como isso ainda não foi descoberto, está passando tudo e já estão existindo o que? As nomeações. Percebam o seguinte, nesse exemplo daqui, esse concurso, ele é perfeito ou imperfeito? O que você acha? Nesse exemplo daqui que a gente está vendo, o concurso vai ser perfeito ou imperfeito? Muita gente me disse assim, imperfeito, professora, porque o povo estava comprando gabarito no meio da prova. Esse concurso é perfeito, sabe por quê? Perfeição para direito administrativo não tem nada a ver com perfeição para a gente na nossa linguagem do dia a dia. Porque algo perfeito para a gente é algo lindo, é algo sem erros, é algo maravilhoso. Isso é algo perfeito. Só que perfeito para direito administrativo é completamente diferente. Perfeito é algo que completou o seu ciclo de formação. Como assim completou o seu ciclo de formação? É algo que fez tudo o que tinha que fazer. Em palavras mais simples, é algo que começou e que terminou. Então, esse ato vai ser perfeito. Se um ato começa e termina, ele completou o seu ciclo de formação, então ele é perfeito. Perceba o seguinte, pode me deixar até na tela. Nesse caso daqui, o concurso teve início e teve fim. Se ele começou e terminou, perceba que esse ato aqui, ele vai ser o quê? Perfeito. Porque perfeição é saber se existiu, não é isso, o ciclo de formação de maneira completa. Só que perceba que nesse concurso daqui estavam vendendo o gabarito da prova. Então, teve uma irregularidade. Em virtude dessa irregularidade, esse concurso, apesar de perfeito, vai ser válido ou inválido? Agora sim, válido. Estão percebendo a diferença? Então, em virtude da irregularidade, esse concurso vai ser considerado inválido. Então, ele foi perfeito porque completou o seu ciclo de formação,
mas foi inválido porque ele teve uma irregularidade. Só que antes de começar esse desenho, eu te perguntei o seguinte, ó. Um ato inválido pode produzir efeitos? Olha o desenho. Já estão existindo o que no concurso? Nomeações. Se já está existindo nomeação, está produzindo efeitos, sim ou não? Tá. Se está produzindo efeitos, esse ato vai ser considerado o quê? Eficaz. Aí perceba o raciocínio que eu quero fazer. Um ato inválido pode produzir efeitos, ou seja, pode esse ato inválido se tornar eficaz? Claro que pode, por causa de um princípio chamado de, por causa de um atributo chamado de presunção de legitimidade. Bora anotar? Então, anotando aqui, tu vai ver o seguinte, ó. Esse ato inválido pode vir a produzir efeitos por causa do atributo de quê? Da presunção de legitimidade. Então, perceba que esse concurso teve uma irregularidade. Estavam vendendo o gabarito da prova. Mas esse concurso, enquanto ninguém descobrir, vai produzir efeitos? Vai. E por que ele vai produzir efeitos? Porque enquanto ninguém conseguir provar a invalidade, esse concurso ele se presume válido. Então, veja que não precisa decorar. Algo perfeito é algo que fez tudo o que tinha que fazer. Já se esse algo ainda está pendente, esse ato está pendente de outros atos, é um ato imperfeito. Ato válido é aquele que respeitou todos os requisitos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Já ato inválido é aquele que possui alguma irregularidade. Ato eficaz é aquele que está produzindo efeitos. E ato ineficaz é aquele que ainda não está apto à produção desses efeitos. Então perceba que não precisa você ficar decorando. Qualquer questão na sua prova você mata, pensando nas características. Se disser que o ato começou e terminou, perfeito. Se disser que ainda falta alguns outros atos, imperfeito. Se disser que foi tudo regular, válido. Se disser que teve alguma irregularidade, inválido. Se disser que está pronto para produzir efeitos, eficaz. Se disser que não está pronto para produzir efeitos, ineficaz. E lembra que um ato inválido pode sim produzir efeitos por causa de um atributo chamado de presunção de legitimidade. De presunção de legitimidade, fechou. Era isso que eu queria ver com vocês. Bora para o próximo atributo? Segue comigo. Seguindo para cá, a gente vai pegar o nosso material aqui em slides, vai dar um ok na presunção de legitimidade para poder ir para o próximo atributo, que é um atributo chamado de imperatividade. Vamos desenhar. Deixa eu pegar mais um desenho. Copiou esse, pessoal? Deu print? Pronto, copiei esse. Vamos agora para a presunção de... Vamos agora para a imperatividade. Presunção de nada. Presunção a gente acabou. Perceba o seguinte, ó. Vou fazer um desenho que você não aguenta mais esse desenho, porque eu já fiz 500 no curso, mas ainda assim eu sou obrigada a continuar fazendo. A gente já sabe que o administrador, ele vai sair em busca, isso, do interesse coletivo. E esse interesse coletivo, ele é superior ao interesse particular. Já sabemos também o seguinte, ó, que quando esse administrador representa esse interesse coletivo, o administrador está em posição de supremacia em relação ao particular. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Quando o administrador age em prol do interesse coletivo, pode limitar, sacrificar interesses individuais? Pode. Pode existir limitação de interesses individuais em prol de interesse coletivo. Sabe onde é que a gente estudou isso? Poder de polícia. Quando a gente estava estudando poder de polícia, viu que eu posso limitar o interesse individual em prol de um interesse coletivo. E a minha pergunta é, quando eu for limitar esse interesse individual, eu preciso da concordância do
particular. Olha a pergunta. O administrador, quando for sacrificar o interesse individual em prol de um interesse coletivo, vai precisar da concordância do particular? Não. Por que que não? Porque naquele momento o administrador se encontra em posição de supremacia. Perceba o raciocínio. Se o carro está estacionado em local proibido, o agente de trânsito não precisa da concordância do dono do carro para rebocar. Ele simplesmente chega lá e reboca. Se o supermercado está vendendo comida estragada, o agente da vigilância sanitária chega lá e interdita. Não precisa da autorização do dono do supermercado. Se, por exemplo, uma casa, não é isso, vai ter que ser retirada para construir uma avenida e melhorar a vida da coletividade, ela vai ser desapropriada. Eu não preciso da concordância do particular. E quando o administrador pratica um ato sem precisar da concordância do particular, é porque esse administrador está em posição de supremacia. E quando esse ato é praticado em posição de supremacia, chama-se esse ato de império. É daí que vem o nome de quê? De imperatividade. E o que é a imperatividade? É o administrador poder praticar o ato independentemente da concordância do particular. O administrador simplesmente impõe o ato. Ele não pergunta se o particular concorda ou não. Vamos anotar? Vem comigo. Então, vindo para cá, quando o administrador ele age em posição de supremacia, o que esse administrador está fazendo é o tal do ato de império. Então, quando falar na sua prova em ato de império, é porque o administrador praticou um ato em posição de supremacia em relação particular. E quando o administrador pratica esse ato de império, perceba que para praticar o ato, ele não precisa da concordância do particular em virtude da posição de supremacia. É isso que é imperatividade, o administrador impor uma obrigação ao particular independentemente da sua concordância. Só que cuidado com uma coisa, perceba o seguinte, a gente viu, deixa eu até mudar aqui já volto, a gente viu que a presunção de legitimidade está presente em todos os atos praticados pela administração. Todos os atos têm presunção de legitimidade. Minha pergunta é, todos os atos praticados pela administração vão ter imperatividade? Perceba, o raciocínio é que a imperatividade existe quando o administrador está em posição de supremacia em relação ao particular. Só que, às vezes, esse administrador ele não está em posição de supremacia em relação ao particular. Ele se encontra em posição de igualdade. O exemplo clássico disso daqui é a locação, o aluguel. Se alguém quer alugar minha casa, eu não sou obrigada a alugar. Se querem alugar por R$1.000, eu não sou obrigada a aceitar apenas esse preço. Aí, quando o administrador ele pratica um ato em posição de igualdade com o particular, esse ato que ele está fazendo não é mais um ato de império, é chamado de ato de gestão. Então, ato de gestão é quando o administrador se encontra em posição de igualdade com o particular. Aí perceba, se está em posição de igualdade, o administrador não precisa da concordância do particular para fazer o ato ou precisa? Precisa. Para a administração alugar minha casa, eu tenho que concordar com aquele aluguel. Agora, veja a diferença. Se a administração for desapropriar a minha casa, veja plenamente, se a administração for desapropriar a minha casa, a administração vai se encontrar em posição de supremacia em relação ao particular. Para desapropriar a minha casa, precisa da minha concordância? Não, porque ali vai ser um ato de império. É diferente de um aluguel. O aluguel vai ser um ato de gestão. Aí, em outras palavras, eu quero te perguntar, a imperatividade existe em todos os atos? Não. Imperatividade só existe nos atos chamados de atos de império, mas não vai existir no tal dos atos de gestão. Então, vamos só anotar. Essa imperatividade só existe nos atos de império e não nos atos de gestão. Só que a maioria dos atos praticados pela administração são atos de império. Então, a maioria dos atos vai ser praticado respeitando o atributo da imperatividade.
Até esse momento de imperatividade, ok? Tranquilo? Então, vai beber uma água, comer mais um biscoitinho e daqui a pouco a gente volta.